Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, ele vai falar sobre a volta do Senhor e outras exortações. Ele começa assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, mas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Então, do versículo 1 até o 5, fala sobre o conhecimento e as expectativas, e fala sobre a surpresa também com relação à volta de Cristo. Nós não sabemos quando ele virá, mas ele prometeu que voltaria e um dia ele virá. E diz aqui que tempos e épocas Paulo não precisava de escrever para os irmãos de Tessalônica. Olha, com relação a tempos e épocas, eu não preciso de escrever sobre isso. Por quê? Porque vocês sabem perfeitamente que o Senhor ele virá como ladrão à noite. Por que como parecido com ladrão? O ladrão, quando ele assalta uma casa, ele não liga para a pessoa com antecedência e informa que ele vai visitar essa casa. Ele pega a pessoa de surpresa, ele invade a casa da pessoa quando menos ela espera. Por isso que é como o ladrão. Outra coisa que me chama a atenção, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. Eles quem? Com certeza, Paulo está se referindo ao grupo de pessoas do capítulo anterior, que ele falou que, olha, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Então, eles, e com certeza são aquelas pessoas que não tinham esperança, que não eram cristãos. Então, quando disserem paz e segurança, destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, assim como as dores que antecedem o parto, assim também seria a volta do Senhor. E ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então veja bem aqui que os verdadeiros cristãos, que são fiéis, tementes a Deus, eles não serão surpreendidos nesse dia em que o Senhor irá voltar. Porque diz aqui que eles não estão em trevas, mas estão vivendo em plena luz. E se eles são do dia, então nós não seremos pegos de surpresa, porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Então o Senhor virá como um ladrão, ou pegará de surpresa somente aqueles que não estiverem preparados. E estes não irão com o Senhor. Eles somente irão com o Senhor aqueles que estão preparados para a vinda dele. Então, nós que somos da luz, nós não seremos pegos de surpresa, porque os sinais serão evidentes antes da sua volta. E no versículo 6 em diante ele vai falar sobre a sobriedade e a embriaguez. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem à noite, e os que embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então veja bem que ele fala sobre a sobriedade, né? Fala sobre a embriaguez e fala sobre o dormir. Olha, nós não devemos dormir, devemos ficar acordados no que se diz respeito à vinda do Senhor. Aqueles que dormem estão desligados com relação aos sinais, mas nós cristãos devemos permanecer acordados, ligados em tudo que está acontecendo no que se diz respeito à volta do Senhor. E ele falou também que nós devemos ser sóbrios e não ébrios. Ébrio, uma pessoa que ingeriu muito álcool, ele fica ébrio, bêbado, e ele não percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele perde o sentido reflexo, ele não tem noção do que está acontecendo. E assim também com aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Portanto, sejamos o quê? Sóbrios, ligados, perfeitamente conscientes daquilo que está acontecendo. Nós, porém, que somos do dia, olha, sejamos sóbrios. Fazendo o quê? Vestindo a couraça, aquela parte que protege o peito, os órgãos vitais, aqui, o coração, o pulmão, couraça da fé e do amor. Fé e amor. E depois o capacete que protege a cabeça, capacete da salvação, esperança da salvação. É um conjunto, são duas palavras. E o capacete da esperança da salvação. Então primeiro temos que ter fé, amor e depois aí esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, ele está falando aqui que Deus ele não nos destinou à ira. Quando Deus derramar as taças da sua ira sobre a terra, com certeza os cristãos fiéis ao Senhor Deus, eles não estarão aqui nessa terra. E outra coisa, ele fala assim, quer aqueles que partiram para o Senhor e vivamos unidos a Ele, então tanto faz dormindo ou vivendo junto a Ele, todos nós, quando Ele voltar, nós subiremos com Ele. Porque na igreja de Tessalônica, os irmãos estavam tendo um sério problema, que aqueles que tinham partido para a eternidade, os irmãos estavam ficando tristes, porque eles pensavam que eles tinham perdido a volta do Senhor. Mas Paulo, ele dá uma palavra de conforto para os irmãos de Tessalônica. Quer os irmãos estejam dormindo, ou seja, aqueles que morreram, ou quer aqueles que estejam acordados, ou aqueles que estejam vivos, todos subirão com o Senhor. Por isso, olha, exortem-se. Exortar aqui é consolar, é encorajar. Olha, é como se dissesse, olha, por isso, encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Prossigam do jeito que vocês estão agindo. Versículo 12 diz assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, ele está falando aqui que os irmãos aqui de Tessalônica deveriam ter um reconhecimento, reconhecer o trabalho daquelas pessoas que estavam na liderança da igreja, na liderança de um grupo de irmãos, que reconhecessem o trabalho deles e o esforço deles. Então, Paulo pede para que os irmãos de Tessalônica reconheçam o trabalho dos líderes da igreja. Tenham eles com estima. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho que eles estão fazendo. Eu entendo que liderar não é fácil. Liderar um grupo de pessoas, principalmente no que se diz respeito à liderança cristã,
não é fácil. Então Paulo estava pedindo aqui que os irmãos tivessem um reconhecimento dessa liderança. A partir do versículo 14, diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo fala assim, olha, dê uma advertência aos ociosos. Sabe por quê? Naqueles dias os irmãos já estavam esperando a volta de Jesus para aqueles dias. Então muitos tinham parado de trabalhar. Não, já que Jesus vai voltar muito em breve, então eu vou parar de trabalhar, vou ficar esperando ele. E assim que eles faziam, assim, olha, advirtam os ociosos, até porque nós não sabemos o dia em que ele vai voltar. Se ele virá como ladrão, nós não sabemos. Então, vamos trabalhar. Vamos ficar ligados até a volta dele. Então, aqui ele pede para que advirtam, exortamos vocês. Então, irmãos, olha, exortar aqui encoraja vocês para que advirtam os ociosos, confortem quem? Os desanimados. Aqueles que estão desanimados, dê uma palavra de conforto para eles e dê um auxílio para os que estão fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejamos sempre bondosos. Bondade é o bom em ação, uns para com os outros e também para com todos. Para os irmãos que estão na igreja, o conjunto de irmãos, e também para aqueles que estão de fora. O 16 é impressionante. Alegrem-se sempre. Devemos alegrar sempre. Orem continuamente. Então, ação de graças, oração e depois, alegria, oração e depois ação de graças. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus e para vocês em Cristo Jesus. Então, qual que é a vontade de Deus? É que nós fiquemos alegres constantemente, oremos constantemente e que nós venhamos agradecer ao Senhor constantemente. Então, alegria, oração e ação de graças. Isto é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Versículo 19 fala da oração familiar. Ele diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então, aí do versículo 17 ao 28, ele fala que não apaguem ou não extingam o Espírito Santo. Aqui não é o meu Espírito, é o Espírito Santo. Não tratem com desprezo as profecias. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? É quando nós praticamos o pecado. Quando alguém pratica o pecado, ele entristece e ele apaga o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele não pode conviver com um coração que pratica o erro. E ele fala também para não tratar com desprezo as profecias. Profecias podem ser aqueles que levam a mensagem ou aqueles que estavam profetizando em nome do Senhor. Em ambos os casos, eu creio que não é para tratar com desprezo, tanto aquele que leva a mensagem como aquele que traz a profecia da parte de Deus. Não é para tratar com desprezo. É para quê? Para pôr à prova todas as coisas. E fica o quê?
com o que é bom, aguarde o cumprimento. Se cumprir, é de Deus. Se não cumprir, não é de Deus. Então não dê mais crédito àquele profeta. E ele diz também que é para afastar. Afastar aqui é estar distante, é uma palavra grega que significa manter longe, manter afastado, distanciar-se, ficar bem distante. De quê? De toda forma de mal, de toda aparência do mal, tudo aquilo que eu percebo que, isso eu acho que é mal. Então, se eu não tenho plena convicção de que algo é mal, então é melhor eu manter afastado. E agora, para encerrar, ele diz aqui que o próprio Deus da paz, então Deus é o Deus da paz, o santifique inteiramente, ou é Deus que me santifica, o Deus de paz é que me santifica. E ele vai me santificar em quê? Em tudo, inteiramente. E o que é esse inteiro? Qual é essa ideia de inteiro? Ele diz aqui que todo o espírito, aqui é espírito humano, é o espírito do homem, que todo o espírito, a alma, o psique e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele coloca aqui o pneuma, depois ele coloca o psique e depois ele coloca o soma. Então, é espírito, alma e corpo. Essas três partes do homem têm que ser preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Se alguém, quando Jesus vier, for pego de surpresa como ladrão e ele não estiver inteiramente santificado, espírito, alma e corpo, ele ficará aqui nesta terra. Não será levado. Jesus não levará esta pessoa, porque ele fala repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É impressionante que o nosso corpo, ele é uma figura do tabernáculo ali do Antigo Testamento. O tabernáculo ele tinha três partes. Era o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. O átrio era a parte de fora em que todos poderiam ver. O lugar santo e santíssimo ninguém poderia ver, a não ser os sacerdotes. E o lugar santíssimo, o sumo sacerdote. E por ocasião da montagem e o desmonte do tabernáculo, ele era montado de dentro para fora. Então veja bem que também aqui a santificação na vida do ser humano, ela começa de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Está aí, portanto, o capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nos próximos vídeos eu estarei entrando na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Até lá!